Olá, meus amigos! Hoje eu fiz uma lista sobre os carros com menos coisas possíveis. Quando era mais comum carros populares, hoje já praticamente nem existe mais carros populares. As montadoras faziam carros totalmente básicos, muitas vezes sem opcional algum. E é sobre esses carros que a gente vai falar hoje. Em 1989 saiu uma lei que reduzia o IPI para carros com menos de 1000 cilindradas ou a ar. E para o carro ser mais barato, a maioria das montadoras tirava tudo que o carro tinha. E os 3 primeiros carros dessa lista são por causa dessa nova lei. E o 5º carro da lista é o Chevette Júnior. O Chevette foi lançado em 1973, lá na Europa. Ele era o Cadete tipo C, mas quando ele veio para o Brasil, eles ficaram com receio por causa do regime militar que ocorria no Brasil de botar o nome de Cadete. Então eles renomearam o nome para Chevette, e Chevette significa Chevrolet pequeno, um Chevrolet menor. Só que em 1992, devido a essa lei que eu te falei um pouco para trás desse vídeo, esse Chevette era 1000 cilindradas. Além dele ser 1000 cilindradas, ele era meio pelado de opcionais também. Esse Chevette Júnior não fizeram um projeto que nem foi feito para ser um carro 1.0. Eles pegaram o motor lá dos primeiros Chevettes, o motor 1.3, e refizeram a cilindrada dele para ficar com 1.0. O que acarretou isso? Ele acarretou um carro que ficou muito fraco, um carro com 50 cavalos apenas, e ele começou a tirar os opcionais. Inclusive ele foi tirando para diminuir o peso do carro, porque como o carro ficou fraco, eles foram tirando coisas para o carro ficar pouco mais leve. O console central foi suprimido, os borrachões laterais foram suprimidos, ele era totalmente pelado. A única coisa que esse carro tinha que dava um pouco de conforto para os seus ocupantes era que o banco era de veludo. Tinha aquele toque aveludado do banco, coisa que não se vê mais também nos carros de hoje. E o número 4 da lista é o Fiat Uno Mille. O lançamento do Fiat Uno foi em 17 de agosto de 1984 e ele já trouxe seu visual um pouco diferente do visual que já era mais acostumado da época, tanto que ele ganhou até um apelido aí de botinha ortopédica. Ele foi um carro que foi bem aceito, é um carro muito bem conceituado pelo brasileiro, só que em 1990 eles fazem o Fiat Uno Mille. E esses Fiats eram totalmente espelados. Seu painel de instrumento só tinha o velocímetro e o marcador de combustível, não tinha nenhum marcador de temperatura. As entradas laterais eram suprimidas, elas eram tampadas, tinha um tampão tampando as laterais de ar. Ele não tinha espaço para colocar o acendedor de cigarro e nem o som, era totalmente tampado. Você teria que fazer um buraco ali, rasgar o local se fosse colocar um som, ou fazer um furo se fosse colocar um acendedor de cigarro. Ele não tinha console central, ele não tinha nada. Ele só está em quarto dessa lista porque o Fiat Uno, todos os opcionais eles eram sempre oferecidos. Por mais básico que o carro seja, os opcionais eles eram oferecidos. Você podia pagar mais para ter um carro, poderia ter um Uno Mille completo. Você pagasse bem mais para cada opcional. Se você comprasse apenas o carro sem pagar os opcionais, você vinha com o carro totalmente liso. Já vi histórias aí, eu não sei se é verdade, que tinha Uno Mille que saía até sem step, sem triângulo, sem os itens de segurança, e você tinha que comprar esses itens depois. E o terceiro carro dessa lista é o Gol 1000. O Uno, ele ainda tinha os opcionais, você podia pagar mais para colocar os opcionais. O Gol nem isso. O Gol ele era aquilo e acabou. Se você quisesse um carro mais completo, você pegava o Gol mais completo. O Gol 1000 ele era totalmente básico. Ele não tinha as entradas de ar laterais, também eram tampadas igual do Fiat Uno. O seu painel também só tinha o velocímetro e o marcador de combustível igual do Fiat Uno também. Ele não tinha espelho do lado direito. Nessa época já era comum você ter os 2 espelhos. Ele só tinha espelho do lado do motorista, espelho externo. Do lado do passageiro, ele era tampado o buraco do espelho. E os seus quebra-ventos eles eram falsos, eles não abriam o quebra-vento. E o Gol 1000 foi lançado em 1992. Agora, os 2 últimos carros não tem a ver com a lei de redução de IPI. Eles não fizeram um carro 1000 totalmente básico para tirar o IPI. Esses carros foram lá do passado. E antigamente os carros ainda ficavam mais pelados porque não tinha regra em vigor que o carro tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, tinha que ter cinto de segurança. Ou seja, esses 2 últimos carros nem cinto de segurança tinham. É um negócio bem doido. E o segundo carro
é o Willys teimoso. Eles pegaram o Willys Gordini e tiraram tudo que o carro tinha. Tiraram até as lanternas traseiras. Não tinha nem espaço para colocar as lanternas traseiras. Ele só tinha uma única lanterna traseira que ficava em cima da placa, que servia como lanterna traseira e como luz de placa ao mesmo tempo. Esse Willys teimoso ele foi lançado em 1966. Os seus forros de porta eram uma chapa lisa, não tinha acabamento nenhum. Os seus bancos era um acolchoado bem fino em cima de uma chapa de metal, ou seja, até os bancos dele foram suprimidos. Ele não tinha marcador de combustível, ele não tinha marcador de temperatura, no seu painel ele só tinha apenas um velocímetro, não tinha mais nada no painel. Ele tinha marcado, embora fechado, o espaço para colocar o rádio, mas se você fosse colocar o rádio você teria que cortar ali também, que ele não tinha o espaço para colocar o rádio. Ele não tinha tampa do porta-luvas, o porta-luvas dele era aberto, totalmente aberto. Ele não tinha cromado na parte externa, os para-choques de lâmina única, eles eram pintados da cor prata. Inclusive tudo que era cromado no externo do carro, que teria que ter, eram pintados da cor de prata. E ele também, esse carro, ele não tinha seta, ele não tinha dentro nem alavanca de seta ele tinha. Chegamos ao número 1 dessa lista, que é o Fusca Pé de Boi, lançado em 1955. O Fusca Pé de Boi também ele era livre de opcionais. Ele não tinha espaço para o alto-falante, ele não tinha espaço para colocar o rádio, ele não tinha espaço para o cinzeiro, ele não tinha tampa do porta-luva, ele não tinha forro de teto, ele não tinha carpete, ele não tinha seta. Ele era um carro totalmente básico. Os seus para-choques de lâmina única e as coisas que eram cromadas no Fusca normal, as aros de farol, calotas, tudo isso que era cromado na parte de fora era pintado da cor branca. O seu escapamento, que são duas saídas, duas ponteiras, ele era um escapamento de uma ponteira única. Até o escapamento sofreu alteração para ficar o carro mais básico possível. Os seus forros de porta eram forros, uma chapa lisa, sem nada. Os seus bancos eram os bancos mais simples possível. Era um carro totalmente sem acabamento. Ele não tinha seta, esse carro não tinha seta na frente. A luz de traseira, embora ela era do mesmo tamanho da que tinha uma seta integrada, ela não tinha seta também na luz de trás. Ele não tinha nem alavanca de seta, esse carro tinha. Não tinha nem ligação de seta, nada. Os únicos botões que tinham no painel eram o botão farol e o botão do limpador de para-brisa, que era um limpador de apenas uma velocidade também. Esses Fuscas Pé de Boi, eles são bastante raros, embora eles foram sendo fabricados em 1955 até as primeiras séries de 1970. Depois eles pararam com esse Fusca Pé de Boi, mas eles eram um carro. Falando de uma época que você não ia lá e financiava um carro em trocentas vezes. Hoje você tem um nome limpo, você compra um carro sem entrada e financia o resto aí. Naquela época, ou você tinha o dinheiro para comprar o carro ou você não comprava. Então muita gente não tinha o dinheiro total para comprar um carro. O que ele optava? Ele comprava um Fusca Pé de Boi. Aí ele comprava esse Fusca Pé de Boi, aí ele ia montando, ele colocava setas, ele colocava a tampa do porta-luva, ele rasgava o espaço ali pro rádio, colocava um rádio, rasgava o espaço do cinzeiro, colocava o cinzeiro, colocava os itens cromados que ele não tinha, colocava os acabamentos. Então hoje ele é um carro raro por causa disso, porque muita gente comprava o Fusca Pé de Boi e ia colocando as coisas do outro Fusca. Fazia um Fusca normal com o Fusca que saiu lá da fábrica Pé de Boi, e por isso hoje é um carro bastante raro. Bem, meus amigos, esse foi o nosso vídeo, uma lista com 5 carros bem básicos, bem pelados, às vezes até fracos, como é o caso do Chevette Júnior. Se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando você assiste um vídeo até o final? Você senta o dedo no like, você vai de voadora no like. E se você conhece alguém que tem esses carros ou que gosta de algum desses carros que eu vou falar do Lênin, compartilhe esse vídeo para esse seu amigo. E eu te convido a você se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos!